Olá pessoal, esse vídeo é da nossa aula que aconteceu, ou deveria ter acontecido, poucos alunos acessaram, dia 12/6. Bons estudos para vocês. Bom, vamos lá. O meu propósito é tirar algumas dúvidas de vocês em relação ao caderno Trilhas. Então, primeira sessão de exercícios, fala da representação na forma racional, na forma de frações. Então, se eu tenho, por exemplo, nesse primeiro exercício, 4 partes e 3 pintadas, eu vou ter então a relação 3/4. Essas são muito simples, muito fáceis, vocês já estão habituados. Eu vou focar mais naquelas que nós temos maior dificuldade. Então, na letra C do primeiro exercício, pede ainda para representar na forma racional. Quando vocês observam a figura, vocês percebam que a figura, a parte pintada, ela é da mesma dimensão da parte não pintada. Se houver dúvida, o que nós temos que fazer? Nós temos que fracioná-la novamente. Uma vez passado um traçado aqui, dividindo o retângulo, nós verificamos então que nós temos 4 triângulos da mesma dimensão, sendo que 2 desses triângulos estão na forma pintada. A partir daí, agora nós coletamos dados. Então, quer dizer, eu tenho 4 partes. O número de partes pintadas são 2, logo, vou ter a razão 2/4. Agora, uma coisa importante, nós temos que simplificar sempre que possível. Então, se eu simplificar por 2 o numerador e o denominador, eu obtenho 1/2, ou seja, metade da figura está pintada, metade não pintada. A mesma coisa para o item D. Eu preciso fracioná-lo. Se eu não conseguir enxergar qual a razão, então eu fraciono para obter os triângulos pintados. Então lá, eu fracionei, tracei uma reta na diagonal. Traçando uma reta na diagonal, apareceram 2 retângulos, 4 retângulos, sendo que 2 pintados, e 2 outros triângulos. Divido novamente, pronto, apareceu 8 triângulos retângulos, e a partir dos 8 triângulos retângulos, agora eu consigo obter a razão dele, ou seja, eu tenho 8 partes, sendo dessas 8, 2 são pintadas, logo a razão será 2/8. De novo, eu tenho que fazer a simplificação. Se eu dividir por 2 numerador e denominador, eu vou obter 1/4. 1/4 da figura está pintado. Bom, o mesmo raciocínio se aplica para todas as figuras. No item E, está muito simples, é 1/4 que está pintado. Vamos para a próxima. Na próxima sessão de exercícios, já pede para fazer o caminho inverso, ou seja, eu tenho a forma racional, a expressão escrita na forma de uma fração, e eu preciso representá-la na forma de uma figura. Bom, então eu quero pintar uma parte de 4. O círculo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir em 4 partes. Dividir em 4 partes, uma delas eu pinto, eu vou ter 1/4. Bom, beleza. Agora, para o item B, essa razão de dividir em 3 partes é um pouco mais complexa, porque é uma circunferência. Então, para usar essa razão, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que entender o que é uma circunferência. A circunferência, ela é representada, a divisão dela é representada em ângulos. Então, isso significa dizer que se eu dividir em 4 partes apenas, eu vou obter 4 ângulos de 90 graus. Mas eu quero 3 partes. Logo, eu tenho que utilizar então a razão de 360 graus dividido por 3, que é o que eu quero achar a representação na figura. 360 graus por 3 vai ser 120 graus, ou seja, eu tenho que achar a medida aqui em graus e 120 graus.
Para isso, o que nós vamos usar? Nós podemos usar o transferidor. Então, se eu pegar a figura que eu tenho já esboçada e colocar no transferidor, o que vai acontecer? Eu posso medir o ângulo a partir do eixo até 120 graus. Então, o que eu faço? Eu traço uma reta a partir do centro passando por 0, depois uma outra reta a partir do centro passando por 120. Beleza. Achei a primeira fração dele, que é 1/3 da minha circunferência. Bom, como eu quero dividir em 3 partes, convém continuar com o transferidor e agora mudar ele de posição. Então eu reposiciono o meu transferidor, coloco o 0 na reta base e traço uma outra reta passando pelo eixo de 120 graus. Pronto. Dividi a minha circunferência de forma perfeita usando o transferidor. Lembra, o transferidor é uma ferramenta fundamental para a relação de ângulos. Bom, feito isso, consegui já separá-lo em 3 partes. E a razão, então, será pintar uma parte de 3. Ok, gente? Beleza. Bom, pessoal, os outros exercícios vocês conseguem dar continuidade a partir desse entendimento de número de partes tomadas do todo. A partir daqui, nós vamos ter toda sexta-feira um encontro a partir das 14 horas. Então, das 14 às 15 horas, nós temos um encontro. Esse encontro, o propósito dele é sanar dúvidas de vocês com relação aos trilhas e dar continuidade nos nossos estudos. Então, primeiro nós vamos sanar essas dúvidas do trilhas e depois nós vamos evoluindo para outras necessidades que vocês terão. Recomendo que assistam, façam parte da aula na sexta-feira, para que vocês possam também trazer suas dúvidas. Professor, você está tratando do assunto X, entretanto, nós estamos com dúvida no assunto Y, porque daí nós podemos tornar nossa aula mais dinâmica e com isso trazermos os assuntos que são mais necessários a vocês, tá bom? Bons estudos para vocês, boa semana e para aqueles que conseguirem comparecer, sexta-feira às 14 horas eu estarei no Google Meet. Eu e o professor Paulo. Tchau, tchau.